Bom, o Câncer com Ascendente em Virgem ele é uma dramédia, né, que é inspirado num blog da produtora Clélia Bessa, chamado Estou com Câncer e Daí? Né? Então a Clélia, ela foi diagnosticada com câncer de mama, e nesse blog ela relata todo esse processo, né, de tratamento, de superação, né, dessa fase em que ela se encontrava, de uma forma muito franca, muito direta e muito bem-humorada, né? Então, nesse blog, a gente já tinha ali muita coisa que foi levada para o filme. O filme, ele chegou em mim já com um primeiro tratamento de roteiro, tá? Realizado pela Suzana Pires e pela Marta Mendonça, duas parceiras queridas. Maravilhosas. E eu fui incorporado, então, para fazer uma leitura crítica desse primeiro tratamento, trazendo ali alguns apontamentos para a gente desenvolver um segundo tratamento, tá? E aí, veja só, é um universo de escolhas, tá? Porque quando a gente pensa em adaptação, é sempre a lógica da escolha e a lógica do corte. Então, nesse caso, a gente tinha um blog, né, com, se eu não me engano, uma centena de postagens. Tá? E ali a gente tinha que fazer escolhas que narrassem, né, o drama dessa personagem. Bom, nesse primeiro tratamento, havia algo ali que eu peguei na hora, assim, eu falei, talvez a gente tenha uma consideração aqui, que no filme a gente tinha um grupo de amigas, que, se eu não me engano, eram 6 amigas, né, nesse primeiro tratamento. Aí a gente lembra aqui, né, aí a teoria vai dizer pra gente, e a prática também, que se a gente tem vários personagens, né, a gente tem que ponderar a função de cada um deles na trama. E essa função, ela deve ser diferente. Então, quando eu peguei esse primeiro tratamento, a gente tinha esse grupo de amigas que elas acabavam reduplicando ali a função de cada uma, né? Então, as amigas traziam ali insights importantes para a protagonista, né, para a Clara, mas elas não aprofundavam o drama, né? Então era um grupo de personagens que tinha a mesma função. Então o primeiro apontamento que eu fiz foi, acho que talvez a gente tenha que reduzir esse número de amigas, né? Que na versão final a gente tem uma amiga. O drama é da protagonista, né? Então, para fortalecer esse drama também. E aí tira o tempo de tela dela, é isso? Exato. Porque eu fico pensando que se fosse uma série, meio que tudo bem ter um pouco mais de personagens, é isso? E aí, como é um filme, você tem que se preocupar mais com isso? Exato. O tempo de tela é um ótimo gancho aqui, porque a gente precisa aprofundar o drama do personagem. A gente precisa construir esse drama e trazer o vínculo para a audiência, né? Então, o personagem, dentro da sua trajetória, de um diagnóstico de uma doença, né, como o câncer, né, a gente precisa explorar esse personagem de uma forma potente narrativamente. Então, tirando essas amigas, né, concentrando na presença de uma grande personagem nesse lugar, a gente consegue equilibrar esse tempo de uma forma mais interessante. Por quê? No filme, né, para quem viu, senão eu já dou algum spoiler aqui, a gente tem essa protagonista que é a Clara Gaspar, que é uma mulher controladora, que tem, né, uma professora de matemática, né, também influencer digital, que tem ali o controle absoluto da sua vida, é uma mulher muito forte, e ela, por ter esse comportamento, ela acaba se distanciando da mãe, que é a Leda, né, interpretada pela Marieta Severo, e da sua filha. E esse movimento, né, de distanciamento dessas personagens vai trazer uma camada muito interessante para o filme, que é quando a gente tem o diagnóstico da doença, né, Clara se coloca num lugar onde ela vai ter que reconsiderar essa visão de mundo que ela tem, esse comportamento,
né? Toda controladora, dentro dessa chave de autossuficiência, ela precisa se reconectar com essas pessoas. E o filme, ele acaba sendo um filme que não é sobre doença, mas é sobre relações humanas. Então esse é o grande ponto, né, que o filme traz de uma forma muito saborosa dentro desse jogo da Dramédia. Aí veja só, então dentro desse corte que a gente faz, então tiramos as amigas, um processo interessante que daí a Suzana Pires e eu encampamos foi, bom, vamos pensar aqui um segundo tratamento. Aí vem esse desenho aqui. Aí chegamos aqui. E eu gosto desse programa porque vocês têm esse lugar da crítica genética. Gente, isso depois vai pro Final Draft, fica lindo, incrível. Mas a gente pede pra trazer isso aqui, não, ó, a gente cru quer no pra calor gente. da coisa, como Exatamente. foi pensado ali na hora, porque esse é o insight inicial. Isso aqui é conversa de bate-papo, reunião, e você vai anotando e traz. É uma anotação de abril de 21. Tá. E aí, veja só, pensando nessa narrativa, né? E a gente falou de melodrama aqui e voltamos pro melodrama. Pra gente chegar aqui. Porque é o seguinte, nesse primeiro tratamento, qual que é o ponto e qual que é o desenho de estrutura aqui, tá? A gente lembra que o melodrama, ele vai ser essa narrativa de sofrimento, né? A gente pode optar por isso. E a gente considerando, é um filme onde a gente tem aí esse tratamento que vai ser narrado, né, do câncer, trazendo isso para a tela, a gente pensou num arco dramático inicial que traria, né, aqui está dividido em 5 movimentos, como a gente pode ver aqui, e a gente vai chamar de fábula, tá? Em que essas 5 fábulas, a gente tem a primeira aqui, que é essa primeira subidinha. É a fábula de apresentação, né? Quem que é a nossa protagonista, o universo que ela habita, quem são suas relações, né? Essas relações familiares que eu narrava aqui. Até chegar no segundo movimento, que é a fábula 2, que vai ser onde a gente tem ali o diagnóstico da doença. Serap daqui pra frente, e agora? E aí a gente tem aqui, aí o desenho vai mostrar isso pra gente, veja só, tem o segundo ponto, o terceiro ponto e o quarto ponto. É uma queda livre. Sim. Ela só piora. Recebeu o diagnóstico, é só sofrimento. Sim. Só sofrimento, e a gente narrando isso nessa versão trazia ali um contingente enorme de cenas de hospital, trazendo ali, de fato, um calvário para essa protagonista. Habitando essa estrutura que a gente apresenta. Para trazer ao final do quarto movimento, a gente traria ali a subida da personagem, né? Então, dentro dessa chave narrativa aqui, a gente tem um filme muito, muito triste. Tá? Então, a gente optou por isso inicialmente. É claro que quando bateu, né, isso na produtora, a produtora falou, talvez não seja essa história. Né? Cadê a Édia do Dramédia, né? Cadê a Dramédia? E é algo que é importante frisar aqui, que esse processo, né, de escrita, né, de criação, foi muito, muito gostoso e foi um momento de troca muito importante. Né? Então, quando a gente chegou com essa versão, aí tanto a Rosane Svartman quanto a Clélia Bessa falaram assim, olha, gente, não é bem isso que a gente quer, então volta lá, reconsidere. Daí, claro, dando esse passo atrás, daí a gente voltou pro blog para buscar ali justamente mais insumos, para repensar esse tom, para daí a gente chegar num outro arco narrativo, né, que aí é o segundo desenho. E é legal que tem a diferença, se eu não me engano, de um mês, né? De um para outro. Aqui tem. Mais rabiscado. Tá mais rabiscado ainda. Não, porque, cara, se não foi bem Um mês depois, em maio de 2021. Um mês depois. Então, olha só. Daí tem essa volta à pesquisa pra gente pensar o filme novamente, pra daí propor uma outra escaleta pra frisar essa estrutura. Aí veja só, aqui. Bom, temos aqui os 5 movimentos de novo. Né? A gente tem a fábula de apresentação, que é o F1, tá? Onde a gente marca esse controle dessa personagem. Só que nessa versão, aí tem algo aqui importante para a gente pensar estruturalmente, que é como que a gente engaja a audiência logo de cara.
Então, nos minutos iniciais do filme, eu já sei que a personagem está com câncer. Já foi meio ongoing ali. A gente entra com voice-over, dando a letra, né? E uma cena dela no consultório já dizendo assim, olha, tá aqui o seu diagnóstico. Sim. Ou seja, então, isso é importante comentar, porque a gente tem hoje, né, cada vez mais, essa audiência ansiosa. Sim, por que será, né? Por que estamos Redes aqui, sociais, né? vídeos de 30 segundos. Claro, né? O corte do TikTok, enfim, Óbvio, a gente tá nesse lugar. Então, uma estratégia que é legal, assim, a gente pensar hoje, é como a gente engaja a nossa audiência de cara. Sim. Então aqui... A retenção, a famosa retenção, tem que estar até no cinema. Olha isso. A gente fala muito isso nas redes sociais. Sensacional. Mas é longa. Não, porque antes do minuto 5 do filme, a gente já tem esse dado, a gente já engajou e a gente já tem, né, esse foreshadowing, né, dentro da estrutura, trazendo esse diagnóstico, para daí a gente começar a contar a história da Clara. Tá. Para daí a gente chegar de fato na estrutura no F2, onde a gente vai ter o tratamento ali se iniciando e toda a jornada dela dentro desse enredo. Tá. Né? Mas esse primeiro F, né, de como a gente engaja, já vem o diagnóstico, como vocês comentaram, né? Tá no longa, tá na série, né? Tá no vídeo da rede social. Né? Então é uma estrutura, né? É uma ferramenta narrativa que é importante a gente sempre considerar hoje em dia, né? E até um dado legal, né? Até aprofundando isso, porque eu gosto disso, os filmes da Marvel hoje, né? Você tem esse F1 narrado em 5 minutos para depois você ir pro resto do filme e contar 3 horas de filme, né? Aí você vai ver o como daquilo, né? Exato. E abre espaço também, aí fazendo só um paralelo, para você poder chegar nas relações, né? Chegar em outras cenas que até recentemente, né? O Thunderbolt tá no ar, eu fui assistir e tem camadas ali de personagens, né, da vida, do sentimento dele que antes não vinham, né? Que ficavam ali mais esquecidas de como ele tá se sentindo, por que ele tá fazendo. Então, também abre, né? Quando você diz o motivo logo de cara, você abre para essas histórias se alargar um pouquinho mais, né? Não ficar também só em função daquilo que você está guardando como uma informação para mim, né? E tem um outro ponto também, desculpa, muito interessante isso, eu fiquei muito fissurado agora. Tem o ponto da retenção, mas aí você pensa, a pessoa tá na sala de cinema, difícil a pessoa levantar e sair andando, não gostei desse filme, eu vou embora. Não. Mas tem o streaming depois. Então, na hora de criar, você já pensa nisso, que, por exemplo, no streaming, ela tem 1 trilhão de possibilidades. Ela vai começar a assistir o filme. Se ela não engajar logo no começo, igual numa rede social, ela vai lá e vai para algum outro ponto, para algum outro filme, série e tal. Vai fazer outra coisa. Então, na hora de criar, vocês também pensam nisso já? Também. Porque aí, independente da plataforma, né, do formato, a gente, narrador, está preparado para esse público. Sim. Né? Se eu não me engano, tem um dado, né, de estatística, acho, do algoritmo de uma das plataformas, que diz que se o público ele não ultrapassa 7 minutos da narrativa, ele vai embora e nunca mais volta para o produto. E aí ele vai perdendo a relevância na própria plataforma. A própria plataforma não sugere esse filme para outras pessoas. Vai para o fundo do catálogo. Exatamente. Então é importante isso, assim, a gente tá preparado para narrar nesse evento. É claro, a gente tá falando de uma dramédia aqui, mas para outros gêneros também, séries, né, pensando em outros formatos também, é importante a gente ter essa consciência, porque aqui a gente tem esse diagnóstico, né, dado ali logo no começo do filme. Tá. Bom, vamos para o tratamento da personagem, né, iniciando isso. E a gente tem agora, veja só, uma subida ali, ou seja, uma primeira vitória da personagem dentro da história, né, que traz, né, um alento ali para o público, né, que é ela vencendo a primeira fase do tratamento. Né? Para depois a gente trazer outras complicações dentro da trama, né, para a gente chegar ali no ponto onde ela vai fazer a retirada da mama dentro do filme. Ou seja, então a gente cria, né, essa gradação da progressão dramática para dar também alívio para a audiência, mas também depois puxar para o drama. E é interessante que quando o filme ele foi para a tela, ele estreou no Festival do Rio, depois veio para o Festival de São Paulo e depois teve a pré-estreia aqui em São Paulo. Eu fui no Rio
E eu sentei na cadeira, eu não assisti o filme. Eu fiquei prestando atenção na audiência. Porque se as cenas funcionavam, se na hora de rir a galera ria, se na hora de chorar a galera chorava, e funcionou. Eu falei assim, nossa... Acho que não tem nada melhor que isso, Eu fiquei assim, nossa, numa noia. Eu fiquei ali parado ouvindo, eu falei, cara, funcionou. Deu certo. E nessa sessão eu tava do lado da Marta Mendonça. Eu comentei com ela, eu falei, cara, o filme funcionou. Né, no final da sessão, tudo funcionou. Todas as cenas estavam ali e tiveram essa função dentro desse jogo da dramédia, né? Porque até é um dado, né, para quem for escrever uma dramédia ou for pensar sobre isso, a gente tem um arco narrativo que é um arco de drama. Né? Então a gente está falando aqui de uma trajetória de uma protagonista que vai encarar um tratamento de câncer, né? Então isso é muito dramático. Só que as escolhas da cena e o tom que eu vou contar esse filme, aí eu vou trazendo esses elementos cômicos. Aí eu vou fazendo justamente essa arquitetura onde eu vou ponderar o cômico e o dramático para dar esse efeito de bate e assopra, né? Então, aqui a gente tem essa funcionalidade. E aí, claro, dentro dessa dimensão, a gente acaba tendo uma curva clássica aqui. Né? O corte tá aqui, né, rascunhado dentro desse papel, mas a gente tem um arco aqui que acaba sendo um arco com uma protagonista absoluta, um subplot familiar, onde a gente vai tendo essa reconexão dela com a família e também com esse afeto ali que estava adormecido em algum momento dentro dessa história, para a gente chegar nesse desfecho positivo. Lembrando que é um filme missão também, né? A gente está tratando aqui de um diagnóstico adiantado, né? De uma doença terrível, que é um câncer, né? Até para trazer esse toque, né? Que, cara, tem que se cuidar, tem que ir atrás justamente de saber, né? Se você tá sempre bem, tá dentro dessa chave, para que você tenha aí também a função social do filme, como a gente propõe. Sensacional. Perfeito, maravilhoso, né? Que é muito legal a gente ver os processos, porque a mim fica essa evidente situação que a gente às vezes está atravessando no desenvolvimento ou entre a gente, que tem espaço para a gente também fazer uma versão, a gente entender que essa versão não vai entregar de repente esse resultado, né? Porque entre a versão primeira, que era um melodramão com muito sofrimento, e essa que já traz, né, essa participação dos personagens, mas coloca dentro de uma estrutura, ela não só facilita com que o público te acompanhe, e a gente não precisa extravasar demais esse sofrimento, mas se comunica também com o início, né? Porque lembrando que era o blog que traziam esses posts de uma forma também provocativa, mais leve, assumindo essa situação real. Tem uma verossimilhança que o filme acaba trazendo para ele, que vem desse lugar, né? Então ele manteve esse lugar da boa discussão e das relações. Respeitou a história, tema né? duro, exatamente, respeitou a história. A importância, né, dessa consciência, queria esse arremate seu, Pedro, porque a importância dessa consciência, né, ali do roteirista, do criativo, diretor, em tratar o drama, né, em tratar a verossimilhança ou em abordar essa história de uma maneira que também não precise ser artificializada ou sobrecarregada, se permitindo, né, movimentar esses elementos sempre que a história não funcionou e não se obrigando de repente a colocar dentro de uma chave ou não. Como que a gente se prepara, né? Qual que é o nosso ferramental para a gente se preparar para conseguir manipular bem essas escolhas, né? Quando a gente se deparar nos nossos projetos, cada um nos seus, né? Aí só complementando e para fechar, complementando a pergunta do Doug, o que você considera que foi o pulo do gato mesmo, a coisa que trouxe esse sucesso, que você disse, né? Realmente as pessoas riram na hora que elas tiveram que rir, choraram na hora que elas tiveram que chorar. Ou seja, isso já garante o sucesso do filme. Sim, então, a história comunicou. Então, complementando a pergunta do Doug, o que você acha que foi muito importante, que não pôde faltar para garantir esse sucesso? Boa. Começando da sua pergunta para dele, o acerto na dramédia. Então, é um gênero que Respeitar o gênero. É um gênero nebuloso.
assim. Então, às vezes, a gente tem filmes que fica mais pesado pro drama, ou às vezes fica mais cômico do que deveria ser. Então, dentro desse processo coletivo de construção, né, a gente conseguiu acertar muito nessa chave da dramédia, trazendo esses insights e também a leveza para tratar temas muito complexos, né? Então a gente está falando, claro, de um câncer de mama que às vezes acomete, né, milhares de mulheres no Brasil, todos os anos, no mundo. Então é um índice muito alarmante. Então tratar isso de uma forma positiva, né, e leve, eu acho que traz o sucesso e o acerto dentro do gênero, né? Então aqui a gente foi bastante cauteloso para chegar nesse lugar. E como o Doug dizia, né, a gente tem uma terceira versão aqui de estrutura, né, pensando esse terceiro tratamento do filme. E é claro, e depois a gente teve os polimentos dentro desse tratamento, né? Então a gente tem a colaboração da Elisabessa, da Rosane Svartman, que leram muito atentas, fizeram ali algum apuramento dentro do texto para a gente chegar nesse lugar narrativo potente, né? Então acabou sendo o roteiro certo para a diretora certa, né? Então a gente está falando da Rosane Svartman, que é uma craque aqui, que dispensa qualquer comentário. Mas com relação a chegar nesse ajuste de estrutura, repertório. Então, a gente precisa ter, né, para quem vai se lançar como roteirista, vai buscar estudar narrativa dentro desse espaço, precisa mergulhar em bibliografia, precisa ler roteiro, precisa assistir a filmes. Ou seja, precisa criar todo um repertório que vai te dar justamente estofo para você contar o seu filme, né, narrar seus projetos com bastante clareza também, porque é algo que às vezes se torna ruim para um roteirista, é você ter uma ótima ideia e você não conseguir executá-la, né? Você não conseguir estruturar, dar justamente essa potência dramática, porque daí você fica no meio do caminho. E às vezes isso acontece porque você tem uma ideia incrível e você quer forçar ela dentro de uma estrutura, de um manual ou de uma estrutura narrativa qualquer, e a sua ideia precisa ter justamente outras escolhas que saem do lugar comum, né? Então você compreender, né, essa narrativa clássica, pensar também estruturas pós-modernas, modernas, né? Ou seja, tem uma série, uma bibliografia enorme, né? Se a gente for considerar livros sobre roteiro, né, em inglês, a gente tem milhares, né? Aqui em língua portuguesa a gente começa a ter boas edições nesse lugar, né, de trazer justamente essa discussão, e a gente também tem hoje muita gente pensando sobre isso, pensando seja na universidade, seja profissionais que refletem sobre essa prática, trazendo insights importantes. Então é criar repertório, né? E é claro, ler, né? Seja os manuais, mas literatura, leia Machado, leia Clarice, leia autores contemporâneus, porque isso vai te dando potência narrativa. E aí você consegue contar. Sensacional. Maravilhoso. Perfeito. Autor de literatura papo. dizendo da leitura, pra gente não esquecer, né? E a gente leia. Precisa adquirir esse hábito. Em tempos de redes sociais, leia. Leia, né? Assiste a gente. Exatamente. E lê. É isso. Pedro, obrigada. Foi incrível o papo, eu amei. Foi muito maravilhoso. Sempre que a gente debruça no processo, eu saio renovado. Eu vou pra mesa, eu vou pro lugar de escrever já com outro olhar e outro ânimo. Né? Daquele faniquito. É pra dar um faniquito mesmo. Pedrão, brigadão. Muito obrigado pelo convite e parabéns pelo podcast. Obrigada. Até mais. Tchau.